Prezado amigo da Justiça Militar da União, quero, em primeiro lugar, agradecer o seu interesse em conhecer um pouco da história, da estrutura e do funcionamento da Justiça Militar no Brasil. E foi para isso que nós produzimos esse pequeno documentário. A Justiça Militar da União é seguramente uma das mais antigas instituições brasileiras. Caminha para completar 200 anos, 2 séculos, de serviços prestados à nação. Ela participou ativamente de todos os graves momentos da vida nacional e é tida, por todos os que a conhecem, como uma corte de justiça, marcada pela moderação, equilíbrio, rapidez e firmeza com que toma as suas decisões. Como um ramo especializado do Poder Judiciário, a Justiça Militar da União desempenha o seu papel com discrição que lhe é peculiar. Todavia, esta discrição, no contexto da dinâmica dos tempos atuais, impôs à Justiça Militar o preço de ser pouco conhecida da sociedade brasileira. E a nossa intenção é reverter esse quadro. Precisamos ser conhecidos, mostrar o que fazemos pela sociedade, estimular o interesse pelo estudo do direito militar. E isso foi compromisso que assumi desde o meu primeiro dia como presidente desta Corte. Este vídeo é, portanto, uma iniciativa nesta direção. Espero contribuir com a sociedade brasileira, mostrando a ela que pode se orgulhar de seus militares e da justiça que assegura a disciplina e a hierarquia das nossas Forças Armadas. Muito obrigado. Valdimário Freitas, Sildemir Miranda, Valdenice Araújo. Brasileiros como quaisquer outros, pais de família, donas de casa, estudantes, trabalhadores. Vivem os mesmos problemas, enfrentam os mesmos desafios, desfrutam dos mesmos prazeres, alimentam os mesmos sonhos. São diferentes apenas numa coisa: escolheram a carreira militar como opção profissional. Apesar de uma vida normal, a profissão de Valdenice, Valdimário e Sildenir impõe a eles regras diferentes no dia a dia. Militares estão sujeitos a rígidos regulamentos que têm por objetivo resguardar os 2 mais importantes pilares da profissão que escolheram: disciplina e hierarquia. O Brasil possui hoje cerca de 480 mil militares nas suas Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica. São homens e mulheres na ativa e na reserva. Atuam em todo o território brasileiro com a missão de proteger a soberania do território nacional. Na rotina deste trabalho e também na vida pessoal, como qualquer outro cidadão, o militar pode cometer crimes. Pode fazer algo que venha ferir a lei e levá-lo a prestar contas à justiça. Um militar pode praticar 2 tipos de crimes: o crime comum, pelo qual ele vai responder à justiça comum, e pode praticar também crimes militares previstos neste código, o Código Penal Militar. E se ele pratica algum crime previsto nesta lei especial, vai responder por este crime a um ramo especializado do Poder Judiciário. Ele vai prestar contas à Justiça Militar da União, que você vai conhecer agora. A Justiça Militar da União situa-se em posição de destaque no organograma dos poderes da República, representada pelo Superior Tribunal Militar, no mesmo nível dos outros tribunais superiores. A Justiça Militar da União atua em todo o território nacional. Está dividida em 12 circunscrições judiciárias militares, por onde se distribuem 20 auditorias militares responsáveis pela aplicação das leis militares nos 27 estados da Federação. Nas auditorias, atuam 20 juízes auditores e outros 20 juízes auditores substitutos. Eles são a primeira instância da Justiça Militar da União. Brasília, capital da República. É aqui que funciona a segunda e última instância da Justiça Militar da União, exercida pelo Superior Tribunal Militar. O STM está instalado naquele prédio ali, na Praça dos Tribunais Superiores, desde o ano de 1973. Antes, porém,
de vermos como funciona o STM, vamos conhecer um pouco da história dessa Corte de Justiça, a corte mais antiga do país. Logo que chegou ao Brasil, em 1808, Dom João VI precisava de instrumentos para governar e administrar a colônia. Já instalado no Rio de Janeiro, uma das suas primeiras providências foi baixar alvará com força de lei, criando o Conselho Supremo Militar e de Justiça, o embrião do judiciário brasileiro, origem de todos os outros tribunais. Dom João, assim como seus sucessores Pedro I e Pedro II, presidiram o Conselho até a proclamação da República em 1889. Neste ano, já sob a presidência do Marechal Deodoro da Fonseca, a Corte passou a se chamar Supremo Tribunal Militar, sem, no entanto, estar vinculado ao Poder Judiciário. Os tribunais militares brasileiros e os seus juízes foram incluídos na estrutura do Poder Judiciário em 1934. Nas Constituições de 46 e 65, a estrutura da Justiça Militar sofreu pequenas mudanças até que a Constituição de 88 estabeleceu a atual organização, composição e competência da Justiça Militar da União. O Superior Tribunal Militar é composto hoje por 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis, formando o que tecnicamente é chamado de escabinato. Os julgamentos são feitos a partir da experiência que os juízes militares trazem dos quartéis e dos conhecimentos dos juízes civis em torno da ciência jurídica. Os 10 ministros militares, todos oficiais generais do último posto da carreira, estão assim distribuídos no STM. 4 generais de exército, 3 almirantes de esquadra e 3 tenentes brigadeiros do ar. Entre os 5 ministros civis, 3 são escolhidos entre advogados de notório saber jurídico, um é escolhido dentre juízes auditores e outro é escolhido entre os membros do Ministério Público Militar. Nas cortes militares, atua sempre um representante do Ministério Público Militar da União, na condição de fiscal da lei. Quando necessário, atua também um representante da Defensoria Pública Geral da União, na defesa do réu que não pode constituir advogado. Na área administrativa, em apoio à atividade fim, a Justiça Militar da União dispõe de cerca de 800 servidores civis especializados em questões técnicas do Poder Judiciário.